Esse texto tem sido muito importante para nós nesse período de reverberação. Foi o texto da palavra de Deus que usamos no dia 31 de dezembro e nós estamos nesse momento reverberando a mensagem que recebemos do Senhor, e o tema desta série é, de fato, reverberação, e estamos aproveitando esse momento para pensar e refletir e ouvir repetidamente, para que a gente possa ruminar, né, aquilo que recebemos do Senhor no dia 31, e aqueles que por algum motivo não puderam estar na vigília e não puderam acompanhar a mensagem da palavra de Deus, agora nós estamos pensando detidamente sobre algumas expressões específicas desse texto da palavra de Deus. Então nós vamos ler Ezequiel 37, os versos de 1 a 14, é um texto muito precioso, possivelmente o texto mais conhecido do livro de Ezequiel, né? Um texto que conta a visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, e a nossa expectativa é que nesta manhã, mais uma vez, Deus, através da sua palavra, nos fale ao coração de maneira muito especial. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, tu o sabes. Ele então me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre sobre os corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito sobre vocês, e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Os irmãos podem estar assentados. No domingo passado nós
Iniciamos esta série de reflexões em torno da mensagem do final de ano e iniciamos lembrando da primeira parte da mensagem. Para ser agente de transformação, é preciso ser movido pelo Espírito Santo. Foi isso que nós compartilhamos na semana passada. Para ser agente de transformação, é preciso ser movido pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos continuar reverberando, ampliando nossa compreensão do que Deus fez na vida do profeta, na vida do povo de Israel e aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida enquanto igreja nesse ano de 2021. E a gente continua lembrando que o tema da nossa igreja para esse ano é: eu sou agente de transformação. Então, a segunda parte dessa reflexão envolve a seguinte compreensão: para ser agente de transformação, é preciso ter coragem para ir a lugares improváveis. É preciso ter coragem para ir a lugares improváveis. Eu quero voltar aos versos 1 e 2, que diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Só para a gente lembrar, Ezequiel estava profetizando a nação que estava no exílio. Aquele período de exílio tinha trazido desesperança, ao ponto deles dizerem assim: a nossa esperança acabou, a nação está derrotada, não tem como voltar. E Deus vai dizer para o povo: olha, da sepultura do exílio, vocês vão voltar, eu vou abrir as sepulturas, e vocês vão voltar à terra, vocês vão voltar a Israel, vocês vão celebrar a minha presença de novo, e vocês vão saber que eu sou o Senhor que prometo e cumpro, aquilo que eu falei, eu faço. É muito importante a gente lembrar que Ezequiel está descrevendo uma visão. E essa visão tinha uma aplicação específica àquele momento de exílio que o povo estava atravessando. O desejo de Deus de acender no coração do povo a esperança do retorno. Talvez seja muito importante para nós lembrar este momento, porque esse período de pandemia deixou muita gente exilada. Lembra como é que a gente começou o Café com Fé? Lá nos primeiros cafés que a gente fez. E a gente começou tratando do exílio, lembrando da expressão do capítulo 29 de Jeremias. Depois, lembrando do livro do profeta Daniel. E a gente iniciou, esse período do Café com Fé, lembrando do exílio. Se você não se recorda, assiste os primeiros 30, 40 cafés com fé. Algumas pessoas falavam bem assim: pastor, a gente não vai sair do exílio não, porque eu imaginava que o nosso exílio ia ser de uns 15 dias. Aí eu comecei a falar sobre o exílio, não parava mais de falar de exílio, e falei de exílio no livro de Daniel, no livro de Jeremias, no livro de Daniel, e as pessoas não aguentavam mais ouvir sobre exílio, E me parece que tem muita gente ainda no exílio. Esse período de pandemia tem deixado muita gente ainda no exílio. E muita gente vivendo a mesma experiência que estava vivendo o povo de Israel nesse momento. Muita gente sem esperança. Deus levanta o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança. Para dizer para o povo: olha, vocês vão sair. Esse não é o final da história. O exílio não é o final da história. Eu vou tirá-los dessa sepultura. Eu vou tirá-los desta morte. Eu vou tirá-los dessa condição. Eu vou trazê-los de volta à terra que mana leite e mel. Esse é o projeto de Deus. Mas para poder viver o projeto de Deus, a gente precisa ter coragem de enfrentar circunstâncias difíceis. E o profeta Ezequiel é levado ao vale de ossos secos.
Certamente que quando pensamos no movimento de Deus na nossa vida, a gente sempre pensa que Deus vai nos levar a lugares agradáveis, a lugares confortáveis. Eu tenho dito, meus irmãos, que essa pandemia tem sido um tiro. Essa pandemia tem sido um tapa na teologia da prosperidade. As igrejas que passaram anos e mais anos profetizando coisas maravilhosas, estão, de boquinha calada, de boquinha fechada, porque no meio da pandemia, seus pastores e líderes morreram, muitos deles, e eles não sabem o que falar diante do discurso inócuo, antibíblico, que eles desenvolveram durante anos seguidos. Esse momento tem sido um momento de repensar teologia, tem sido um momento de repensar aquilo que pregamos, tem sido um momento de voltarmos às origens da palavra de Deus. Eu tenho falado que muita gente esqueceu de alguns textos bíblicos, como por exemplo, aquele que diz crer nele também deve padecer por ele. Tem muita gente que rasgou esse texto bíblico, riscou esse texto da Bíblia. Não, sofrer por Jesus não. Textos como, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro. E sabe, meus irmãos, uma das coisas principais que essa pandemia tem nos mostrado, é que a igreja evangélica brasileira deixou de confiar em Deus com relação à eternidade. A igreja evangélica brasileira perdeu a esperança da vida eterna. Porque diante da morte, as pessoas se desestruturaram. Diante da iminência da morte, as pessoas entraram em pânico. Porque esqueceram da Bíblia que diz que, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esqueceram disso. Aquele que tem esperança, tem uma visão completamente diferente da morte. Aquele que tem esperança, lida com a morte de uma forma completamente diferente. Conscientes de que estamos aqui apenas por um pouco de tempo. E seja por Covid, por bala perdida, por acidente automobilístico, ou por câncer, ou por qualquer outro motivo, a morte é iminente, é só uma questão de tempo. Para todos nós. E enquanto tanta gente se desespera com Covid, tem gente que morre de bala perdida, com plena saúde. Então, queridos, o apóstolo Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Nós não podemos perder de vista que estamos aqui apenas por um pouco de tempo. Não podemos perder de vista que a nossa esperança é o Senhor. Ele é a esperança da glória. E não podemos perder isso de vista em tempo algum, seja no período de pandemia ou fora dela. A esperança precisa vibrar em nosso coração. Nós estamos num momento muito difícil. E talvez parecido com o momento de Ezequiel, quando a gente se depara com a realidade da morte de maneira tão iminente. Então esse momento é um momento propício para a gente pensar nessas coisas. Se Deus oferecesse a Ezequiel
a opção de escolher, ou a possibilidade de escolher, certamente que ele não escolheria ter a visão do vale dos ossos secos. Mas eu queria lembrar algumas coisas para você nesta manhã. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E foi ali naquele ambiente que Jesus venceu a tentação. Foi Deus quem levou José para o Egito. E às vezes nós só olhamos para o Egito, e na história de José, lembrando que ele chegou àquela condição de primeiro-ministro. Mas até ele chegar naquela condição de primeiro-ministro, ele passou 13 anos de deserto, sendo injustiçado, passando por todo tipo de humilhação e sofrimento. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, aonde ficou Davi? Davi ficou lá, no deserto existencial, abandonado pela própria família, junto com as ovelhas, porque ninguém acreditava nele, porque ele era um menino de gentil aspecto, e as pessoas achavam que seus irmãos mais velhos, grandes, fortes, eram os qualificados para exercerem aquela função. Daniel foi levado à cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias, servos do Senhor, foram levados à fornalha de fogo ardente. Depois de um período enorme de deserto, Moisés vai experimentar o seu primeiro encontro com Deus de uma maneira muito improvável, no meio daquela sarça que ardia e não se consumia. E se nós formos continuar, nós vamos ver um monte de outros personagens bíblicos que foram levados a extremos, para que nesses extremos da vida, pudesse experimentar a voz do Senhor, pudesse experimentar as manifestações de Deus. Na história de Ezequiel, o Senhor levou o profeta a um vale cheio de ossos secos. Você quer servir a Deus? Você quer ser instrumento nas mãos do Senhor? Você quer ser um agente de transformação? Então, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos ter a coragem de ir a lugares onde falta esperança. Há um ditado popular que diz que os olhos não vê, coração não padece. Outros dizem que os olhos não vê, coração não sente. E talvez aqui esteja a razão por que a gente evita determinados lugares, porque a gente não quer sentir com o coração, porque isso significa que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então a gente prefere ficar nos nossos lugares confortáveis, para que a gente não precise sentir. Não sentindo, a gente não se mobiliza. Agora, se a gente quer ser agente de transformação, a gente precisa mudar essa lógica. Se a gente quer ser agente de transformação, a gente precisa ter coragem para ir a lugares difíceis. O perigo é passarmos todo o tempo evitando ambientes que geram desafios. Porque para ter compaixão, é preciso coragem para que a gente se depare com as realidades que estão à nossa volta. O que acontece conosco quando chegamos a um ponto em que nós não podemos mais aguentar aquela situação? Eu lembro de uma mensagem do pastor Bill Hybels,
que se transformou num livro. E eu recomendo a leitura desse livro, que tem como título Descontentamento Santo. Se você ainda não leu Descontentamento Santo, eu recomendo para você a leitura desse livro, de pastor Bill Hybels, da editora Vida. Bill Hybels, ele fala sobre a importância de nós nos depararmos com as situações terríveis desse mundo, porque somente aí a gente vai fazer alguma coisa. Ele chama isso de descontentamento santo. E ele usa na narrativa uma história de um desenho animado, que todos nós conhecemos, porque na nossa infância a gente cresceu assistindo o Popeye, não é? As crianças mais novas acho que não sabem o que é isso não, mas os mais velhos, não é, lembram bem do desenho animado do Popeye, não é? Quem lembra do Popeye? Levanta a mão aqui, rapaz, todo mundo velho, ó. Todo mundo velho. Então, Popeye era um desenho animado que o roteiro era sempre o mesmo, não é? Ele queria defender a Olívia Palito, e o Bruto sempre colocava a Olívia Palito em perigo, e ele ia se segurando, E quando a situação estava fora de controle, o que o Popeye fazia? Ele sacava um espinafre, e aí aquele espinafre trazia uma força extraordinária aos seus bíceps. E diz o desenho que ele diz assim, eu não aguento mais. E aí ele partia para resolver a situação. É esse momento quando a gente olha para uma situação e a gente diz assim, não dá para continuar convivendo com essa realidade pacificamente, ou passivamente, melhor passivo, né? Não dá para ser passivo diante de uma realidade tão terrível. É preciso fazer alguma coisa. É nesse momento que as coisas viram na nossa história. É nesse momento que a gente se transforma de fato em agente de transformação. É nesse momento quando a gente se mobiliza. Pode ser numa experiência pessoal, pode ser numa catástrofe nacional, uma injustiça, que a gente vê alguém próximo passando. A gente precisa perguntar o que acaba com a gente. Essa semana, muita gente foi levada a esse extremo. E possivelmente eu e você recebemos inúmeros recados sobre a situação de Manaus. Muita gente se mobilizando para levantar recursos, para poder resolver o problema do oxigênio em Manaus. Muitas igrejas, muitas entidades se mobilizando nesse sentido, porque a situação diante dos nossos olhos levou muita gente a dizer, não dá para ficar passivo diante dessa situação, é preciso fazer alguma coisa. Quando Deus leva Ezequiel ao monte, aquele vale de ossos secos, é para dizer, olha, essa situação tem que mudar. Não dá para ficar passivo diante dessa situação. Sabe, queridos, Deus nos leva a determinadas histórias e a determinadas situações para convencer-nos de que a frustração não é só nossa. Na verdade, é a frustração do coração de Deus com determinadas realidades que estão à nossa volta e que Ele quer nos usar para transformar essas realidades. É Deus se sentindo incomodado e querendo usar a nossa vida como instrumento dEle. Não é simplesmente um incômodo humano, mas é um incômodo divino que alcança o nosso coração para nos levar a sermos agentes de transformação nesse mundo perdido. Deus quer canalizar, através da nossa vida, os recursos necessários para que nós possamos arrumar algumas coisas nesse mundo e trazer esperança a esse vale de ossos secos. Deus via a sequidão
que o profeta era incapaz de enxergar. Por isso, Deus dá a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. O que Deus via, Ezequiel não conseguia ver. Sabe o que isso me faz entender? Que existem realidades da nossa cidade que Deus está vendo e que eu e você não estamos enxergando. Deus vê determinadas coisas que precisam mudar e que está em nossas mãos fazer alguma coisa para mudar. Deus olha para a nossa cidade, para a nossa realidade, e Deus sabe do potencial que existe na nossa vida e na nossa igreja, para que algumas coisas sejam alteradas, e certamente que Ele vai fazer isso, para fazê-lo um agente de transformação. Deus tirou o profeta da sua zona de conforto, em sua visão, e apresentou ao profeta como ele, Deus, via o povo de Israel. Como Deus enxergava aquela situação. Deus via o povo de Israel naquele momento como um vale de ossos secos. Enquanto nos escondemos para não sofrer, nós não poderemos ser agente de transformação. Fica apenas um tema bonito para a gente colocar no multimídia, na nossa blusa, na nossa caneca, apenas um tema bonito, com uma logo interessante para a gente exibir. A gente só vai ser agente de transformação quando a gente tiver coragem para encarar as realidades. Aí eu tenho algumas perguntas assim difíceis. Quais são os bolsões de miséria e morte da nossa cidade? Você as conhece? Ou você foge deles o tempo todo? Nós fugimos dos bolsões de miséria, dos ambientes de violência, nós fugimos deles. Não queremos passar, não queremos ver, queremos distância. Como é que a gente vai ser agente de transformação assim? Aonde o povo está sem esperança nesta cidade? Aonde existe a necessidade que se ministre uma mensagem de vida? Mais do que isso, aonde Deus impõe a presença da nossa igreja nesse tempo de 2021. Eu não estou querendo falar de 84, quando a nossa igreja foi instituída, nem projetar 2022. Mas neste ano, aonde Deus impõe a presença da nossa igreja através da minha e da sua vida? Para ser agente de transformação, a gente tem que ter coragem de permitir que o Espírito Santo nos leve a lugares sem esperança, como fez com Ezequiel. Precisamos estar disponíveis nas mãos de Deus para frequentar lugares improváveis, alcançar pessoas improváveis, onde existe a necessidade de uma ação específica de Deus para gerar mudanças na vida de gente que está sem vida, precisando de uma palavra de esperança. Mas a essa altura da mensagem, é preciso que eu e você respondamos a uma outra questão também importante. A questão é a seguinte: quem é você nesse momento? Profeta ou osso? Você é profeta ou você é osso? Porque ali tinha dois grupos, duas realidades. O profeta Ezequiel, e Deus mostrando para ele o Vale dos Ossos Secos, e a nação de Israel, que era um bando de gente seca por dentro.
Certamente nesta manhã, nós temos aqui ouvindo e participando desse culto online. Nesta manhã nós temos pessoas que precisam falar aos ossos secos. Mas eu creio que existem pessoas precisando ouvir a palavra de vivificação. Existem profetas e existem ossos. Se fizermos uma avaliação sincera, todos nós vamos encontrar alguma área em nossa vida que esteja precisando de revitalização. Eu não estou falando a uns ou a outros. Como está a sua devoção? Ah, pastor, maravilhosa. Estou lendo a Bíblia diariamente, estou orando como nunca, tenho vivido momentos maravilhosos com Deus. Amém. Mas é possível que esteja acontecendo na vida de um ou outro, que a vida espiritual não esteja sendo muito consistente. Que a sua devoção seja uma área que precisa de revitalização. E se porventura este é o seu caso, meu irmão, minha irmã, Deus está falando nesta manhã para nós, ossos secos, eu preciso que vocês recebam um sopro novo. Segundo, há quanto tempo você não compartilha do Evangelho de Jesus com uma pessoa não crente? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você intencionalmente falou de Jesus para que alguém se converta e tenha esperança da vida eterna? Existem pessoas que a área da evangelização está seca, precisando receber um sopro novo de Deus, para que possa reacender no seu coração aquele primeiro amor, quando você se converteu e desejava falar de Jesus para todo mundo. E de repente você foi parando pelo caminho. Como que está a sua atividade ministerial? Ah, pastor, estamos em pandemia. Por acaso pandemia é para parar o ministério? Ou para ativar ainda mais o ministério que Deus nos deu? Se as necessidades são maiores nesse momento, não está na hora de parar, está na hora de revitalizar o ministério, está na hora de colocar a nossa vida em prontidão, dedicar a nossa vida, nosso tempo. Esse é o momento de mobilização. Esse é o momento de permitir o sopro de Deus na nossa vida, para que o nosso ministério possa crescer. Você tem sido um dizimista fiel e um ofertante generoso? Se você não tem sido um dizimista fiel e um ofertante generoso, querido, que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida. Isso não é uma questão opcional. Você não tem a opção de não ser dizimista. Você não tem a opção de não ser um ofertante. A palavra de Deus não te dá essa opção. E se você se exclui disso, é porque você está sendo um osso seco nessa área da sua vida. Você consegue enxergar a necessidade do seu próximo? Ou você olha apenas para o seu umbigo, apenas para as suas necessidades? Está tão preocupado com você mesmo, que você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Então peça a Deus: Senhor, sopre,
do teu Espírito na minha vida, para que eu possa enxergar a necessidade daqueles que estão à minha volta. Você tem sido um marido amoroso dentro de casa? Você tem sido instrumento de Deus para a vida da sua esposa, para a vida dos seus filhos? Meu irmão, se você não é um marido amoroso, você é um osso seco dentro da sua casa. Você precisa que o Espírito Santo sopre um vento novo, para que você possa se tornar um marido amoroso, porque a Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não existe nada mais triste do que uma mulher mal amada. Isso tem sido um osso seco na vida de muitas famílias. Maridos egoístas, que pensam apenas em se beneficiar do ambiente familiar, mas não compreendem o seu papel e a importância de amar como Jesus amou. E você, esposa? Você respeita o seu marido? O que existe marido desrespeitado é um negócio absurdo. Mulheres infectadas pelo vírus do feminismo, gritando direitos e jogando para baixo do tapete os seus deveres. Honre o seu marido, mulher. Respeite o seu marido, mulher. Deixe o seu marido ser homem. Deixe o seu marido ser o líder da sua casa. Permita que isso aconteça. E a beneficiada vai ser você. Ter um homem de verdade dentro de casa. Mas em muitas casas não tem um homem de verdade, porque as mulheres não estão deixando. Competindo liderança, competindo com o marido. Você tem sido um filho obediente, que honra os seus pais, e a Bíblia diz que isso é justo. Honrar pai e mãe é justo, diz a palavra de Deus. Você tem honrado os seus pais? O vale de ossos secos pode representar muita coisa no ambiente da igreja. E a gente precisa avaliar a nossa vida, cada um. Porque a gente sempre pensa que a gente é profeta. A gente sempre se coloca nessa condição assim, como Ezequiel: eu sou profeta. E a gente se esquece que Ezequiel estava falando à nação de Israel. Aqueles ossos secos simbolizavam o povo de Deus. Verso de número 10 diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. E eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Sabe o que eu tenho ouvido às vezes? A minha família acabou, não tem mais esperança. Porque dentro de casa se tornaram ossos secos. Não permitem o sopro do Espírito. E por isso mesmo, muitos lares se tornaram um vale de ossos secos, onde os princípios da palavra de Deus são colocados em segundo plano, assim como fez o povo de Deus nesse momento da história. A gente sempre tem a tendência de pensar nos outros, nas suas carências, nas suas necessidades espirituais, mas Deus conhecia que era o seu povo que estava seco, sem vida, sem esperança, sem perspectiva. Eles não poderiam ser agentes de transformação para o mundo, enquanto não fossem revitalizados pelo Senhor. Sabe o que isso me traz de esperança, querida?
Jesus só viria ao mundo através dessa nação, certo? Deus precisava revitalizá-los para que o plano de Deus pudesse se cumprir, certo? Então, meu irmão, leia o livro de Apocalipse, que você vai ver o que Deus vai fazer com a igreja. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que as coisas estão para acabar, a gente lê o livro de Apocalipse. E a gente lembra que lá no livro de Apocalipse, a igreja é vencedora. Ela passa pelos vales, mas a igreja é revitalizada pelo Senhor. Talvez aqui esteja a revelação mais significativa da visão. A igreja de Jesus Cristo precisa de um sopro novo, de um vento novo, de uma mobilização nova vinda da parte do Senhor. O povo de Deus manifestava sinais de morte naquele momento da história. E muita gente mostra sinais de morte nesse momento da história. Há muita gente que ainda não se apercebeu disso, dos sinais do seu próprio enfraquecimento espiritual. Só para lembrar algumas coisas. 3 coisas. Só para lembrar. Primeiro, um morto não tem apetite. Como está o seu apetite espiritual? Ah, pastor, esse negócio de ler Bíblia todo dia é muito chato. Eu não aguento, eu começo a ler e durmo. É lógico. Não tem apetite. Vai dormir. Você já comeu sem apetite? Pode colocar diante de você o prato mais extraordinário. Se você está com a barriga cheia, por isso que se diz que o melhor tempero é a fome. O melhor tempero é a fome. Quando a gente está com gosto pela palavra de Deus, e a gente diz, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Quando a gente tem gosto pela palavra de Deus, a gente vibra até com texto genealógico. Até genealogia a gente está lendo, meu filho. Quando a gente está com prazer na palavra de Deus, a gente está com gosto pela palavra de Deus, até genealogia a gente está traçando. Porque quando a gente está com fome, dizia na minha infância, a gente come até pedra. Não é assim que dizia? Quando a gente está com fome, a gente traça qualquer coisa, a gente come tudo que vê pela frente. Agora, quando a gente está com a barriga cheia, pode apresentar a melhor refeição, a gente olha assim, fica cheio de dedo. Uma pessoa morta espiritualmente, com sinais de morte espiritual, não tem fome e sede pela palavra de Deus. Não tem prazer na leitura bíblica. O culto é uma canseira. Pastor já está falando há 35 minutos. Pô, essa mensagem não vai acabar não. Uma pessoa morta, com sinais de morte, não tem saudade de Deus, não ama Deus, não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. O que a atrai são as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, a fascinação deste mundo. As coisas deste mundo chamam a atenção. Então, um dia de hoje, um domingo de sol, entre vir para a igreja e ir para a praia, o que as pessoas preferem? A praia. Porque afinal de contas, trabalhei a semana inteira, eu vou desperdiçar o meu domingo de manhã, indo para a igreja? Para quem não tem apetite espiritual, um domingo de sol é um desperdício. Agora, para quem tem apetite espiritual, sabe como é que ele pensa? Deus me deu uma manhã maravilhosa, olha que dia lindo, que dia maravilhoso, é dia de estar na casa do Senhor, é dia de celebrar ao Senhor. Quem deu esse dia foi Deus. Eu preciso celebrar a sua presença, eu preciso celebrar a sua glória, eu preciso celebrar a sua provisão na minha vida. A perspectiva é outra.
Avalie, querido. Avalie a intensidade do seu apetite. E se há sinal de morte em sua vida, hoje é tempo de vivificação. É tempo de você dizer: Senhor, sopra do teu Espírito na minha vida. Traz um apetite novo para mim, Senhor. Segundo sinal de morte é insensibilidade. O morto é insensível. A carne está dura, o sangue não corre nas veias, se tornou insensível. Deus fala, ele não ouve. Deus chama, ele não consegue enxergar, não consegue entender. Deus exorta e ele fica revoltado. Não escuta a voz de Deus, se tornam surdas espiritualmente. Não se constrangem com o amor de Deus e nem se abalam com o fogo do inferno. Não se importam com a condição dos perdidos. O mundo está um caos e ele não se abala, está nem aí. Meu irmão, você precisa avaliar se existe sinal de morte na sua vida. Você precisa avaliar isso. Porque Deus sabe, e Deus está avaliando. Aquilo que Ezequiel não podia ver, Deus sabe, Deus via. Deus leva o profeta ao vale de Ossos para que ele pudesse ver também. Terceiro lugar, o morto não tem mobilidade. O morto não se levanta, não trabalha, não tem tempo. Está sempre ocupado, tem sempre alguma coisa mais importante para poder tirá-lo do ministério, para tirá-lo do trabalho. Tem gente que, deixa eu usar uma expressão que não ofenda, né? Eu vou citar a Bíblia que é melhor, a Bíblia não ofende, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Agora, se você ficou ofendido, vai reclamar com Deus. Tem gente que tem preguiça de trabalhar para Deus. Fica se escondendo do trabalho. Se limitando. Estabelecendo horário. Não, tem. Como se tivesse carteira assinada no seu ambiente ministerial. Fica limitando o tempo. Eu não aguento isso, meu irmão. Eu não aguento isso. Quando eu penso no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que Ele se deu por amor a nós. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda de Jesus a este mundo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso número 5, ele diz assim: de sorte que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Se eu não quero esse caminho para a minha vida, eu não posso ser agente de transformação. Porque o caminho de Jesus é o meu caminho. Tem que ser. Mas morto não tem mobilidade. Está sempre ocupado. Sempre alguma coisa ocupa o lugar do ministério. Sua vida espiritual está parada. Crente sem iniciativa, sem compaixão, sem ação. Há uma desculpa histórica usada por muito crente. Uma desculpa histórica. Eu vou citar a desculpa, e essa semana eu falei dessa desculpa lá para os irmãos que estavam chegando no dia do compromisso, não citei a fonte. Eu fui pesquisar a fonte e descobri. A desculpa histórica é a seguinte: pregue em todo tempo, se for preciso,
use palavras. Lembra disso, pessoal, do dia do compromisso que eu falei? Aí eu fui pesquisar quem disse isso. Eu falei, agora eu entendi. Quem falou isso foi São Francisco de Assis. Porque o conceito bíblico é outro. O conceito bíblico é: conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina. É isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios: porque se anuncia o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O que a Bíblia diz é Romanos capítulo 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? É isso que a Bíblia diz. Esse negócio de você viver o Evangelho, e se for necessário, use palavras, é uma mentira. O que a Bíblia diz é que eu tenho que falar, eu tenho que pregar, eu tenho de anunciar, eu preciso o tempo todo ser instrumento de Deus para falar, porque é a palavra de Deus que vai convencer as pessoas. Não é a minha vida correta, não. É a palavra de Deus que convence o homem. É pelo poder do Espírito. Então não posso ficar me limitando. Eu tenho que fazer a obra do Senhor. Agora, quando nós estamos secos por dentro, presta atenção nisso. Quando nós estamos secos por dentro, Deus sabe. Se você esquecer de tudo que eu falei nessa manhã, mas você gravar esta frase, vai ser impactante na sua vida. Quando nós estamos secos por dentro, Deus sabe. Deus conhecia a realidade espiritual do seu povo naquele momento. E Deus conhece a minha realidade espiritual. Deus conhece a sua realidade espiritual. Como que isso bate no seu coração? Talvez você esteja experimentando um momento de esgotamento espiritual. Esse esgotamento espiritual pode ter sido provocado por falsas promessas. Esse esgotamento espiritual pode ter sido provocado pela autoconfiança, por uma decisão equivocada, pela falta de união à fonte, porque a nossa vitalidade é Jesus. Lembra de João 15? Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez você seja, nesse momento, um vale de ossos secos, dentro da sua própria experiência. E na medida que eu fui falando, você foi identificando uma área aqui, uma área ali, alguma coisa aqui, uma coisa ali, que precisa de um sopro de Deus. Se é assim, querido, eu anseio honestamente que a sua espiritualidade seja reescrita a partir desta manhã. Que Deus traga um fôlego novo para a sua vida, nesta manhã.
Mas para isso, a gente precisa ter a coragem de visitar o nosso vale. Eu queria convidar você a fazer isso nesse momento. É você e Deus. Eu não vou fazer apelo para você vir à frente, para você levantar a sua mão, para você se expor. Não, não vou fazer isso. Mas eu entendo que depois de pregar esta mensagem, eu preciso oferecer a você a oportunidade de se expor diante do Senhor, você e Deus. Para que você possa dizer para Deus nesta manhã, o que está seco na sua vida? Eu falei tanta coisa aqui. E você possa fazer isso em confissão. Deus já sabe. Deus já sabe. Porque Ele sabe de todas as coisas. Talvez você não saiba, e talvez seja o momento de você dizer para Deus assim: Senhor, eu não consigo identificar a sequidão da minha vida, eu só não tenho prazer, mas eu não sei o que está acontecendo. Então diga para Deus assim: Senhor, me leva agora, na compreensão daquilo que precisa mudar, e sopra vida, na minha vida. Certamente, Deus quer nos usar, mas antes disso, Ele quer nos revitalizar. Porque se nós não estivermos revitalizados, a gente não pode fazer nada por ninguém. Como ossos secos, sem vida, sem mobilidade, sem sede, sem fome, sem compaixão, a gente não pode fazer nada por ninguém. Por isso, esse momento é momento de oração. Feche seus olhos. Se avalie diante de Deus. E neste momento, peça a Deus: Senhor, sopre um fogo, um vento. É pelo poder do Teu Espírito que o Senhor vai trazer novidade para a minha vida. Ó Deus bendito, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com nosso coração plenamente disponível. Traga, Senhor Deus, a memória de todo o Teu povo, aquilo que está seco, que precisa ser revitalizado. Quero pedir, Deus, que este momento seja um momento profundo, de avaliação, para que primeiro a gente venha identificar, e uma vez identificando aquilo que está seco na nossa vida, a gente possa clamar pelo sopro do Senhor. E existem pessoas aqui, ó Deus, que precisam revitalizar a sua vida devocional. Outros precisam revitalizar a evangelização. Outros precisam revitalizar a ação ministerial. Outros precisam revitalizar a sua atitude como marido, como esposa, como filhos. Outros precisam revitalizar a sua língua,
as suas palavras. São tantas áreas diferentes, mas nós cremos que Tu és o Deus que pode revitalizar a nossa vida. Traga compaixão, ó Deus, para que possamos enxergar as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Mas que, ó Deus, essas coisas possam levar-nos a atitudes de compaixão, para que sejamos de fato agentes de transformação nesse momento da história. Queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, o Senhor que conhece todas as coisas, revela, Deus, para cada um dos Teus filhos, aquilo que está escondido no coração de cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Próximo domingo, nós vamos continuar reverberando a mensagem do dia 31 de dezembro, dando continuidade a esse processo de avaliação da nossa vida diante do Senhor. E durante todos os domingos desse mês de janeiro, nós vamos dar sequência a esse processo de pensar, de refletir e de aprofundar essa nossa compreensão daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós para o louvor da sua glória. Deus abençoe sua vida nesta tarde, nas avaliações que você fez com tanta sinceridade diante do Senhor. Deus abençoe você que está em casa. Às 19 horas estaremos aqui reunidos para juntos celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida.